Convidados a participar ali, e começou no sábado, e como sábado estava tendo o culto aqui na igreja, e hoje à noite o culto de domingo, a gente não tinha como sair para lá, e nós decidimos então participar na parte da manhã, né? Talvez alguns dos irmãos ainda não saibam, mas isso é motivo para que a igreja continue orando ainda mais pela nossa vida, pela minha casa, pela minha família. Nós estamos à frente agora da Ordem de Pastores, né, na presidência da Ordem de Pastores, nesses 3 próximos anos aí de 2023, 2024 e 2025. E tem sido um desafio já no início, e vou pedir a compreensão da igreja, a oração da igreja ao nosso favor, porque eu creio que Deus tem algo a fazer também na vida da nossa igreja através disso. Amém? Irmãos, vamos ler então mais uma vez no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Do 22 ao 33. Amém? Se você não encontrou, você pode acompanhar ali no nosso data show. Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Somente até aqui. E o tema para essa mensagem nessa noite é justamente esse: se Jesus é o foco de onde eu quero chegar, o mar revolto não vai me tragar. Se Jesus, ele for o foco da nossa vida, não existe tempestades, não existe qualquer que seja dificuldade, nós iremos romper, se ele for o foco da nossa vida. E olhando para esse tema, eu vejo aqui os discípulos, aqueles homens escolhidos por Jesus, que andavam com Jesus, presenciavam tudo o que Jesus fazia, os milagres, os prodígios e maravilhas. Agora eles estavam passando por um momento de dificuldade, eles estavam vivendo um aperto.
Momento muito difícil, porque agora eles estavam enfrentando a fúria da natureza. O vento estava soprando o contrário. O mar estava com as ondas muito agitadas. E eles sentiram medo. É o que nos diz a palavra. E na vida do ser humano é assim. Todo homem enfrenta dificuldades. Todo homem chega em um determinado momento de sua vida que irá passar por tempestades enormes. Não foi assim na vida desses homens aqui. E se nós olharmos para quem tem costume de voar, por exemplo, né? De viajar de avião, meu Deus, só de pensar eu já fico tremendo aqui. Lá no alto, de repente, vem tudo sossegadinho, tudo tranquilinho, o voo tranquilo, né? Suave, como muitos gostam de falar. E aí então você sente uma balançada, né? Já é algo que dá um gelo lá dentro do coração. Só que quando você entra em uma tempestade, o negócio fica feio, né? Eu viajei de avião pela primeira vez na minha vida, foi nessa reunião que teve agora da Nacional. A primeira vez que eu viajei, nunca tinha viajado, gente do céu. Mas o pessoal colocou tanto medo em mim, sinceramente, eu entrei no avião falando assim, meu Deus, é hoje. Eu estou indo fazer a tua obra, Senhor. Olha para mim. E todo mundo falava para mim, ó, não tem um voo que você não vai passar por uma turma, ainda mais quando é o primeiro voo. Gente do céu, aquilo ali eu fiquei muito agoniado com aquilo. Porém, né, eu vi umas nuvens bem feias, sabe? Mas eu não sei, eu não senti nada. Teve uma hora lá que o avião deu uma balançadinha, aí o pastor Valdemir olhou para mim e falou, tá com medo, né? Falei, que medo, homem. Eu achei que o negócio eu achei que ia balançar, ia me jogar de um lado para o outro. Isso aqui está tranquilo demais, velho. Não estou sentindo nada aqui. Mas existem momentos na vida em que o homem está dentro de um avião e o negócio começa a balançar, porque eu já fiquei sabendo de vários casos, vários relatos assim. E a coisa é feia, né? E aproveitando que eu estou falando sobre isso, sobre turbulência em um voo, existe uma ilustração que é a respeito de confiar, né? De confiança. É a respeito de ter foco. De um jovem ou de um garoto que ele estava assentado tranquilamente no aeroporto esperando seu voo e ele foi chamado. E então ele foi para o voo junto com os outros passageiros, e no meio do voo, enquanto tudo estava muito suave, muito tranquilo, eles começam a enfrentar uma enorme tempestade. E as pessoas ficaram muito assustadas com aquela tempestade, porque era algo muito violento. E todo mundo desesperado dentro daquele avião, e aquele menino com fone de ouvido, tranquilo, sereno. E então quem estava do seu lado, que estava com muito medo, segurando ali nos encostos de braço da poltrona do avião, olhou para aquele garoto, mas o que está acontecendo que esse menino não está com medo desse tamanho, sozinho aqui dentro, gente? E então ele, curioso, pergunta, ei, dá uma cutucadinha nele, aí ele tira o fone de ouvido bem tranquilinho. Pois não. E então aquele homem que estava ao seu lado pergunta assim, garoto, você não está com medo? Não, não estou com medo. E ele ficou mais perplexo ainda com aquela resposta daquele menino, porque ele estava morrendo de medo com a situação. E então ele pergunta outra vez, mas por que você não está com medo? Qual que é o segredo? Fala para mim. Ele então, tranquilo, sereno, como ele já estava, ele simplesmente responde assim, não estou com medo porque o meu pai é o piloto desse avião. E eu estou no avião, nada vai acontecer comigo. E é essa confiança que nós devemos ter no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando Ele está em nosso barco, nada de mal pode nos alcançar. Esses homens aqui, eles estavam em alto mar, em meio ao perigo,
em meio ao mar revoltado, e eles começam a ter medo daquela situação. Olha bem que eram homens que andavam junto com Jesus, que andavam lado a lado com Jesus. E eles estão agora passando uma dificuldade muito grande, em que gerou um medo em seus corações. Nesse momento em que eles estão com medo, é algo que começa a deixar eles perturbados ali naquele lugar. Talvez nós já chegamos a uma situação tão drástica em nossas vidas, de que nós começamos a perceber tudo desmoronar ao nosso lado, tudo dando errado. E essa situação vai piorando ainda mais, e nós vamos olhando para aquilo ali e começamos a sentir medo dentro dos nossos corações, porque é uma situação em que nós não estávamos esperando de passar. E aquilo começa a nos incomodar de certa forma e vai gerando em nós um temor, porque nós olhamos à nossa volta e nós começamos a perceber que aquele problema vai ficando ainda maior. O vento começa a soprar contrário ao nosso favor. As ondas começam a subir. E então, nós passamos a sentir medo. Foi essa situação em que esses homens estavam vivendo aqui, que está sendo relatado. Mas o tema da nossa mensagem é: se Jesus é o foco de onde eu quero chegar, o mar revolto não vai me tragar. Se Jesus é o foco, eu não preciso temer, eu não preciso ter medo. Mas aqui eles tiveram medo. Eles começaram então a ficar com os seus corações apreensivos. Eles eram discípulos de Jesus. Vejam que antes desse evento que estava acontecendo aqui, eu olho para isso aqui, olhando para os discípulos de Jesus, esses homens que estavam caminhando ao lado de Jesus. Por que que eles duvidaram, de certa forma, do poder que estava sobre a vida deles? Um pouco antes, Jesus havia realizado o milagre da multiplicação de pães e peixes. E mesmo assim, esses homens que presenciaram esse momento, que presenciaram esse evento, esse grande milagre, eles ficaram com os seus corações endurecidos. Veja o que diz lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículos 51 e 52, que é referente a essa mesma passagem, está relatando a mesma coisa. Só que ao final, no versículo 51 e 52, diz assim: e subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Isso aqui está falando a respeito dos discípulos de Jesus, especificamente de Pedro. Agora vamos pensar um pouco mais, se esses homens que estavam vivendo com Jesus, que estavam caminhando com Jesus, estavam vendo o que Jesus estava realizando, se eles teve certo momento de suas vidas que eles ficaram com os seus corações endurecidos. Agora imagina eu e você, irmãos. Como fica o nosso coração diante dos milagres de Jesus? Que nós
conhecemos os milagres de Jesus, mas esses homens, eles presenciavam os milagres que Jesus realizava. Eles estavam junto de Jesus. Nós temos que ter em mente que uma hora ou outra, as tempestades da vida, o mar da vida, ele vai nos alcançar, ele vai chegar até nós, mas nós não podemos de maneira alguma perder o nosso foco que está descrito aqui no versículo 27. Nós não podemos deixar de focar em Jesus. Nós não podemos deixar de caminhar em direção a Jesus. Nós não podemos perder isso de maneira nenhuma em nossas vidas. O nosso objetivo precisa ser sempre de caminhar em sua direção. Vejam que aqui Pedro olha para Jesus e fala: não, pera lá, se é Jesus mesmo, eu preciso ter uma prova disso. Talvez não é porque ele queria simplesmente caminhar sobre as águas. Talvez seria porque ele queria tirar uma prova mesmo se era Jesus que estava ali. Porque na hora eles achavam que era um fantasma. Pensa que é só você que tem medo de fantasma à noite? A hora que desliga a luz lá? Não, eles tiveram... é um fantasma. Eles falaram entre si: é um fantasma, e gritaram. A palavra diz aqui. E Jesus então fala para eles não temer. Não temam. Sou eu. Meus irmãos, nessa questão de manter o nosso foco, nessa questão de permanecermos caminhando em direção a Jesus, de não perder o foco em Jesus, nós corremos um sério risco de passarmos pelo mesmo problema em que eles passaram aqui. Porque Pedro começa a olhar agora para a sua volta. Pedro começa a olhar para o que estava ao seu redor. Vejam que ele então fala assim: Senhor, se és tu mesmo, então permita-me que eu caminhe também, que eu ande sobre as águas. E Jesus simplesmente fala: então venha. Ele não afundou, irmãos. Ele não afundou. Porque ele estava olhando para Jesus. O foco dele estava em Jesus. Então, quando ele olha para Jesus e fala assim: se é o Senhor, permita-me que eu vá também caminhando por sobre as águas. E diante do convite de Jesus, ele então desce do barco e ele começa a caminhar por sobre as águas. Porque o foco dele estava em Jesus, ele estava olhando para Jesus. Jesus era onde ele queria chegar. Esse era o foco, esse era o objetivo, chegar até Jesus. Só que perceba que no meio desse trajeto ele começa a desviar o seu foco. Ele começa a perder o seu foco. Agora o foco não é mais Jesus, não. O foco agora é o que está acontecendo ao seu redor. O foco agora é o vento que está soprando muito forte. O foco agora é as ondas que estão violentas. E quando ele começa então a perder o seu foco, que era em Jesus, ele começa a submergir. Ele começa a afundar, porque ele perdeu o seu foco. Jesus permitiu que ele caminhasse por sobre as águas. O trajeto dele estava indo tudo bem. A caminhada dele estava indo tudo bem. Talvez ele pudesse ali se sentir: puxa vida, eu estou andando por sobre as águas. Vejam o que está acontecendo comigo. Falar igual Azinho, aplaudam, né, Azinho? Mas no meio do caminho ele perde o foco.
que era Jesus. E então ele começa a perceber as dificuldades em sua volta. E nas nossas vidas também é assim. Mesmo diante de um convite de Jesus, um convite direto de Jesus, e nós começamos a exercer essa caminhada, nós começamos a trilhar esse trajeto, com o nosso foco em Jesus, olhando para Jesus. Só que no meio desse processo, então, as dificuldades, as tempestades da vida começam então a açoitar os nossos barcos, as ondas começam a balançar demais o nosso barco, e nós passamos a perder o foco. Começamos então a desviar o nosso olhar, que era para Jesus. E então começamos a olhar as dificuldades. Agora não é mais Jesus o nosso foco. Porque quando as coisas estão indo bem demais, nós cremos, nós temos fé, nós confiamos demais da conta. Quando tudo está bom, irmãos, quando tudo está bom demais, o povo é crente demais, é muito crente, muito. Nós somos muito crentes quando tudo está dando certo, quando nada está dando errado para nós. Temos fé, confiança, esperança, perseverança. A nossa caminhada continua prosseguindo para o alvo. Só que se no meio desse trajeto aí começar a acontecer alguma coisa, algumas dificuldades, aí então o nosso foco começa a ser desviado, nós começamos a perder um pouco da atenção que nós estávamos em Jesus, e então o que acontece? Nós começamos então a afundar. Foi assim que aconteceu com Pedro aqui. Aquele discípulo amado de Jesus, aquele camarada que estava ali ao lado de Jesus, pronto para matar qualquer um, para defender a Jesus. Então ele, caminhando em direção ao mestre, quando ele perde o foco, ele começa a afundar. E nós não podemos perder o foco em Jesus. Eu preciso continuar olhando firmemente para Jesus, porque se eu perder o foco, o mar com certeza irá me tragar. Se eu começar a perder o foco, as ondas começarão a me afundar. Mas o que continua me chamando a atenção aqui nesse texto é que mesmo quando começamos a perder o foco, Jesus, Ele está por perto, pronto para nos ajudar. Pedro começa a olhar para as águas do mar que estava furiosa ali em sua volta. Esse olhar de Pedro faz com que ele perdesse o foco em Jesus. Só que diante dessa perda de objetivo, diante desse desvio de olhar, quando ele começa então a submergir, quando ele começa a naufragar, então ele pede ajuda ao Senhor. A palavra aqui diz que ele fala: socorro, mestre. Veja o homem que estava caminhando por sobre as águas, com o seu objetivo e com o seu foco em Jesus. Ele perde o foco e começa a afundar e pede socorro, socorro. E Jesus prontamente, como diz a palavra, estende as mãos e segura a mão de Pedro e tira Pedro da dificuldade em que ele estava vivendo. É isso que me chama a atenção também, que mesmo diante das nossas dificuldades, Jesus, Ele está perto de nós, pronto a ouvir o nosso grito de socorro, pronto a nos estender as suas mãos. São tantas coisas que vêm
tirando ou fazendo com que nós perdamos os nossos, ou melhor, o nosso foco em direção a Jesus. Talvez é um negocinho assim, ó, pequenininho. Mas isso faz com que você perca o foco em Jesus. Isso não é bom para nós. Porque nós estamos vendo aqui o que acontece quando nós perdemos o foco em Jesus Cristo. A caminhada, ela pode estar sendo muito bem. Pode estar indo muito bem, só que no momento em que nós perdemos o nosso foco, não é bom para nós. Nós começamos então a perecer quando nós perdemos o foco em Jesus. As tempestades, elas surgirão com certeza ao decorrer do tempo sobre as nossas vidas. A nossa caminhada cristã não seria fácil. A palavra nos diz que no mundo nós teríamos o quê? Mas fala o que depois? Foi justamente o que Jesus falou para Pedro aqui, ou para os seus discípulos. Tem de bom ânimo. Nunca foi dito que seria fácil. Nunca foi dito que seria mil maravilhas servir ao Senhor Jesus. Não, ao contrário disso. Muitos perderam a vida por conta disso. Muitos sofreram e sofrem perseguições. As lutas, elas vêm mesmo. As tempestades, elas vêm, e isso faz parte do processo de ser um cristão. Isso faz parte do processo na sua vida. Isso faz parte do processo na minha vida. Só que o que eu não posso deixar, o que eu não posso perder jamais, é o foco em Jesus. Onde eu quero chegar, onde eu preciso chegar. Então, andar sobre o mar revolto, uma hora ou outra, vai fazer parte da nossa caminhada cristã. Enfrentar as tempestades, uma hora ou outra, vai fazer parte desse processo. Mas nós não podemos perder o foco jamais. A diferença, meus irmãos, é que no meio desse processo, Jesus sempre está pronto para nos socorrer. Quando Pedro sente medo ao ver as ondas agitadas, ele começa a afundar. Porém, em meio ao desespero de Pedro, ele clama por socorro e Jesus segura a sua mão. E tudo isso é um processo. No meio do nosso desespero, em meio ao nosso grito de socorro, Jesus, ele segura a nossa mão também. É assim. Quando clamamos por socorro, Jesus, ele está pronto a nos ajudar. E depois de Jesus segurar a mão de Pedro, então ele direciona Pedro para o barco. Porque em meio àquela dificuldade em que ele estava vivendo, em um momento de insegurança, Jesus agora leva ele para um lugar seguro. E não é diferente para conosco. Jesus, ele nos mantém em um lugar seguro. Mas para isso nós não podemos perder o nosso foco em Jesus. O nosso foco precisa ser Jesus. O nosso foco não é o pastor. O nosso foco não é o nosso líder, não. É Jesus. O pastor não vai levar vocês para o céu, não. O pastor não vai me levar para o céu. Se eu não permanecer com a minha caminhada, com o meu foco em Jesus, é impossível. Ninguém vai me levar. Pelo contrário, quando eu era criança eu ouvia muito falar assim: se acontecer de Jesus voltar, eu seguro nos pés da minha mãe e do meu pai e vou embora. Não, jamais irá acontecer isso.
probabilidade zero. Se a sua caminhada individual, se o teu foco individual não foi em Jesus Cristo, meu irmão, pode esquecer. O nosso foco precisa ser em Jesus. Em meio às dificuldades, nós não podemos perder o nosso foco e o nosso objetivo. Se Jesus é o foco de onde eu quero chegar, o mar revolto ele não pode jamais, e ele não vai me tragar. Eu não vou afundar, eu não vou perecer, porque Jesus é o meu foco. E nós precisamos continuar com esse foco nos nossos dias. Mesmo diante das coisas que nós temos presenciado, nós não podemos jamais perder o nosso foco. Ah, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. O meu foco é Jesus. É para Ele que eu estou caminhando. É em direção a Ele que eu estou seguindo. Não importa o que aconteceu. Ah, pastor, mas... Não, o meu foco é Jesus. Eu quero ir para lá. O meu objetivo é esse. Então eu não posso perder o meu foco. Eu não posso deixar com que as coisas dessa vida tire o foco da minha caminhada, de onde eu quero realmente chegar. Então, meus irmãos, que nós não venhamos jamais perder o foco que temos em Jesus. Eu convido você a ficar de pé nessa noite. Feche os seus olhos. Meu Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença. Olhamos para essa palavra, Deus, que foi falada nessa noite. Olhamos para a vida desses discípulos Teus, desses homens que viveram ao Seu lado. E em determinado momento de suas vidas, eles perderam um foco. Pai, nós não queremos perder o nosso foco no Senhor. Pedimos que o Senhor continue nos ajudando a cada dia, Senhor, nos fortalecendo a cada dia, e que o mar, que o vento, que as tempestades dessa vida não venha nos sacudir ao ponto de tirar a nossa atenção do Senhor, de tirar o nosso foco que temos em Ti, Pai. Que a nossa caminhada cristã, ela continue sendo sempre ao Seu encontro, Pai. Que o nosso olhar esteja sempre fitos no Senhor. Deus, e mesmo em meio ao mar furioso, mesmo em meio a uma grande tempestade, o nosso olhar continue firmemente em Ti, Pai. Que nós continuemos com a nossa caminhada, seguindo rumo ao Senhor, com o nosso foco direcionado no Senhor Jesus. Essa é a minha oração nessa noite sobre a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Deus abençoe